Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui onde a gente trata de questões de trânsito, com princípio, com história, com origem, para o assunto ficar bem mais simplificado. Esse vídeo trata de fim da obrigação de CFC em autoescola. Esse título divulgado na imprensa, negativado, já é o princípio de enganação. Falando na língua portuguesa correta, é tornar o CFC facultativo. Vamos ver umas questões aí do tipo, o Brasil já pode tirar essa obrigação? O que que torna a CNH mais cara? Por que outros países não têm essa obrigação em CFC? E o que diz a lei a respeito desses projetos? O que os técnicos estão omitindo propositadamente para ludibriar o povo? E por que a discussão surgiu justamente agora? Pois é, vamos ver essas questões para a gente se esclarecer melhor sobre esse assunto. Pois é, não será o fim de autoescola nem no Brasil e nem em outros países. Esse tema, fim da obrigação de CFC em autoescola, é um termo negativado para distorcer o entendimento público. E é por isso que a gente está ouvindo por aí, na internet, nas redes sociais e em todos os lugares e nos CFCs, pessoas achando que vai acabar a autoescola. E não vai. Vamos logo rever o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Ele é a base do nosso trânsito. E diante dessa base de trânsito, nós temos anteriormente a Convenção de Viena sobre Trânsito. E essa Convenção de Viena, ela tem a finalidade de convencionar todas as regras de trânsito, padronizar, de preferência internacionalmente. Daí, em 1997, foi aprovado o novo código. Ele já traz no artigo 76 tirar essa obrigação de autoescola. Mas para isso já veio a previsão nesse código de 97 os projetos que o governo tinha que fazer para já ir adaptando tudo nos ensinos aí público para colocar o ensino na rede de ensino normal. Aí veio o artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, nas respectivas áreas. Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá. Agora vamos ver quais são os tipos de coisas que era para ser feito a partir de 1997 para a gente ter hoje um sistema que já permitiria tirar essa obrigação, tornar o CFC facultativo. Primeiro, a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança no trânsito. Já é a criação, por exemplo, pedestres e crianças, deixá-las preparadas para transitar, né? Que já começa no prezinho. E para os adultos também ensinamento para aqueles que não têm habilitação e ainda não passou por um CFC. É para abranger aí toda a massa de trânsito de pedestre que ainda não tiveram trânsito na escola, para já ir se adaptando e ser um pedestre esclarecido, ou seja, um pedestre que conhece regra de trânsito. E também propiciar essas pessoas que não tiveram trânsito
se estabelecer e conhecer sobre trânsito para possibilitar de fazer uma prova sem precisar fazer o CFC. Foi feito? Não. Segundo, adoção de conteúdo relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e de treinamento de professores e multiplicadores. No magistério já começaria professores já sabendo e por dentro do estudo de trânsito. Ou seja, um professor que dá aula infantil, ele já vai preparar para ensinar a criancinha o que é semáforo, calçada, faixa de pedestre, setas, coisas do tipo que criança precisa no trânsito. E os multiplicadores, que são os instrutores que preparam o motorista também. Foi feito? Não. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento de análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Criar esse programa para ir melhorando durante o decorrer do tempo aí desse percurso, ir melhorando esses detalhes. Foi feito? Não. Elaboração de um plano de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com base à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Então era para ter aqui estudos técnicos universitários, né, de pesquisas, né, e estudos para estabelecer essa relação trânsito com a sociedade. Foi feito? Não. Todos esses 4 itens aí, a gente vê, não foi feito. Daí, já estamos preparados para tirar essa obrigação? Tivesse o Brasil já iniciado, digamos aí em 2000, né? Vamos até avançar um pouco mais, que os nossos parlamentares não têm essa eficiência toda. Ele vive mais no doce farniente do que trabalhando. De 2005 para cá, para 2025, 20 anos. Nós teríamos aí na população todos de 20 anos de idade já com o CFC pronto. Como esse projeto aqui não foi feito ainda, se começar hoje, quando os parlamentares estão tudo assanhados com isso aqui, né? Se começar hoje, precisamos aí de pelo menos 16, 17 anos para tirar essa obrigação. Por quê? Lá, com 16, 17 anos lá adiante, a gente teríamos os jovens aí já com o CFC pronto. O argumento do governo que está divulgado pela mídia é que vai baratear a CNH. A pessoa que te dá o veneno é o que fala que está te dando remédio. Quem encarece uma habilitação não é a autoescola, é o governo. O mesmo que está te prometendo baratear. É ele o que tem a responsabilidade de reduzir o preço daquilo que encarece uma CNH. E ele faz? Não, porque ele quer tirar proveito. O Brasil, por exemplo, ele dá combustível para cerca de 4 países. E o litro de gasolina aqui é 6 conto. A autoescola usa gasolina, usa o combustível. As vias nossas são construídas com trepidações, com valetas, com lombadas, que são proibidas. A lombada, você não sabe, ela é proibida também, a lombada. Ela é uma exceção com estudo técnico. E eu vou falar, para colocar uma lombada aqui no Brasil, eu acho muito raro. E se você indicar da sua cidade uma lombada, aqui tem uma lombada que ela é necessária, eu vou lá, indico pelo menos 3 motivos para ela ser removida. Pelo manual brasileiro. Valeta não é tolerada atravessando a via e nem no cruzamento. É depressão. Depressão é um pequeno afundamento no pavimento reto. Há 2 tipos de depressão. Um que é feito ainda porque a via não está acabada ainda, né, perfeita, é um projeto ainda, né, de rodovia, aquelas rodovias bem simplesinhas, que não passa quase carro. Então a gente está andando nela e de repente faz aquele sustinho na gente. O carro abaixa um pouquinho assim. A gente não vê essa depressão. É por isso que existe uma placa de depressão. Para alertar para a gente que lá na frente vai ter isso daí, que é para você não se assustar. O outro tipo de depressão é uma depressão pequena, construída pela engenharia. Quando a gente tem uma rua que vem descendo e outra rua que vem descendo, aqui não é para fazer valeta, aqui é para fazer uma depressão. Quando vê uma rua atravessando num cruzamento
O Brasil faz ali uma rua descendo, aí faz duas valetas aqui. O carro vem descendo, bate o bico no chão, aí ele sobe o lombo da rua que ele está cruzando, bate em outra valeta e vai embora. Ao invés de ter uma depressão aqui nessa via, tem duas valetas para você bater o bico do carro no chão e arrebentar a suspensão. Uma engenharia dessa serve para quê? Aí a suspensão dos carros ficam caras. A autoescola usa suspensão. Todas as coisas que tem de peças no carro sendo danificada pela via são as coisas que encarecem uma habilitação também. Mas quem é o responsável por baixar essas peças? É o governo. E o governo faz é mandar construir costela de vaca de asfalto para a gente ficar passando. Até mesmo naquela tartaruguinha bem pequenininha, já viram as tartaruguinha branca? Que são tachões, é umas tachinhas pequenas. Ela não pode ser colocada onde passa pneu. Imagina as grandes, que são os tachões. Porque uma pancada de 3 centímetros, 2 centímetros, é o suficiente para danificar uma suspensão. Mas a engenharia brasileira de trânsito está longe de saber que um carro pesa 900 quilos em média, né? E fica construindo batedeira para a gente passar por cima. E depois reclama que a habilitação está cara. O Senatran e o Contran criam burocracias na habilitação, muitas delas totalmente desnecessárias, taxas também que não tem fundamento nenhum. Claro que todo controle tem uma taxa, né? Se o governo controla veículos, tem que pagar taxa. Se o governo controla armas, tem que pagar taxa, certo? Mas tem tantas taxas na habilitação, para se tirar a habilitação, que ninguém sabe de onde vem. É isso que encarece a habilitação. A autoescola coloca o preço baseado no que ela vai ter de gasto com os carros. O que será que os técnicos de trânsito não veem na mídia e não esclarece a população? Só fica falando fim da obrigatoriedade. Quando ele fala fim, é de propósito essa frase aí, tá? Quando ele fala fim, a gente fala vai acabar, né? O fim da obrigatoriedade das autoescolas, não é fim das autoescolas. Então, isso daí é uma sapiência dos técnicos brasileiros para fazer as pessoas não entender o que eles estão falando. Quem é que vai ser os professores? Então, os técnicos estão escondendo informação da gente. Provavelmente, isso daí será para tirar foco do STF. O ministro do STF que assumiu a presidência, com uma das promessas dele, que a imprensa divulgou, que todo mundo aí viu, né, com a finalidade de tirar o STF do foco da mídia. Ele joga um projeto que é polêmico, eu vou aprovar, é dizer sim ou não. É simplesmente dizer sim ou não e sem saber o que vai ter de resultado, sem estudo, né? Como os ratos se reuniram para colocar o chocalho no grado. Aprovou. Teve um monte de rato que disse sim, outros ratos que disse não, mas aí a maioria ganhou. Aí depois apareceu um no meio e falou: quem vai colocar o chocalho no gato? Daí, já estamos preparados para tirar essa obrigação?